Tem alguns pontos muito importantes que a gente deve levar em consideração quando a gente está falando de hipertrofia para o nosso aluno personal, né? Alguns cuidados essenciais, tá? Para não prejudicar os resultados da hipertrofia no seu aluno personal, por exemplo, tá? Então, eu peguei alguns erros que as pessoas cometem, né? Ou alguns equívocos conceituais, né? Sobre o processo de hipertrofia muscular, né? Um ponto muito importante que eu sempre levanto com as pessoas, né? Olha, você quer montar uma planilha de treino legal de hipertrofia para o seu cliente, para o seu aluno, né? Não fica só focado na hipertrofia, no volume e na intensidade. Tem muita gente que acha que volume e intensidade vai resolver os problemas do planeta Terra. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem, achar que só o fato de eu me preocupar com volume e intensidade, que o volume e intensidade são as cerejas do bolo, né? Então, quando alguém me pergunta, o volume é importante? É importantíssimo. A intensidade é importante? Sim. Mas um erro violento que muita gente comete é achar que manipular variáveis de treino, que a periodização do treino de hipertrofia está galgada somente no volume e intensidade, tá? Então, o que eu tenho que pensar? Que o volume e a intensidade são variáveis importantes, mas você não pode cair nessa cilada. Por quê? A seleção do exercício, a escolha do exercício é importante, a disponibilidade do cliente para ver a frequência semanal, o nível de aptidão física dele para ver a frequência semanal de treino que você vai alocar os treinamentos dele. Outro ponto muito importante, que tem que tomar cuidado, às vezes você escolhe o exercício, só que você não vê o histórico do cara, se o cara já teve lesão, né? Se ele tem alguma sequela, isso é importante, né? Imaginar que dentro dessa planilha de treino não é só volume e intensidade, é pausa, é cadência, é ação muscular, é onde é de exercício, é amplitude de movimento, né? Tudo isso faz parte de uma boa planilha. Então, não caia nesse erro, né? Um erro que as pessoas cometem é achar que só volume e intensidade é importante, tá? Outro erro que eu vejo que as pessoas cometem frequentemente, que é muito perigoso, né? Eu tenho visto alguns artigos saindo por aí, né, muito bons, mas tem que tomar cuidado, né? Agora, a gente entrou naquela fase que, olha, não precisa treinar até a falha, tá? Não, né? Porque a literatura mostra que se treinar até a falha, né, pode gerar lesão, overtraining. Pô, me desculpa, tá? Isso é a maior bobagem que pode falar, tá? Então, não caia nesse outro erro, tá? Achar que treinar até a falha vai gerar lesão, que pode gerar overtraining. Por quê? Porque nós não temos até hoje referencial teórico sólido, um corpo de evidências, tá? Crônicos, trabalhos crônicos que mostram que treinar até a falha é lesivo, que treinar até a falha pode gerar overtraining, né? Então, se eu estou falando de um aluno iniciante, ok, o iniciante, a literatura é muito clara quanto a isso. O iniciante não precisa treinar até a falha. Agora, um equívoco que as pessoas cometem, um erro quando se fala hipertrofia é, ok, a literatura mostra que não precisa treinar até a falha, mas e se eu pego um cara extremamente avançado, que treina hipertrofia há 10 anos, você vai proibir ele de fazer um treino até a falha? Você vai proibir esse aluno de fazer uma série até a falha? Você vai proibir esse aluno de escolher um músculo para treinar até a falha? Você vai proibir ele de fazer um microciclo que ele treina até a falha? Então, esse é um erro que as pessoas cometem, achando que o treino até a falha, ele é desnecessário, que ele é lesivo, que ele pode gerar overtraining. Isso é uma pura especulação, não é? Então, isso é um erro, né, que eu percebo que a cada dia as pessoas estão cometendo cada vez mais. Por quê? Porque sai um artigo da literatura, eu falo, né? A síndrome do último artigo lido ontem, né? Então, saiu uma meta-análise falando que tanto faz treinar ou não treinar até a falha. Aí o cara falou, ó, saiu um artigo ontem falando que não pode treinar até a falha. Pô, me desculpe, né? Só que a hora que você vai ver a meta-análise, ela é construída basicamente de artigos que foram conduzidos com iniciantes e não com avançados. Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Vamos lá. Segundo cuidado, muito importante, acreditar que o volume de treino é a principal variável que deve ser manipulada quando se fala uma periodização de hipertrofia. Isso é um erro, né? Porque, olha só, se a gente pensar que o volume é a principal variável,
Imagina que você vai incrementando volume, volume, volume. Está com o aluno avançado. Vai chegar uma hora que você vai fazer quanto? 100 séries. Né? Então, acreditar que periodização da hipertrofia é só baseado em volume. O volume é importante? Sim. Né? Acreditar que o volume que eu tenho que elaborar de treinamento por grupamento muscular tem que pensar só no dia? Não, isso é um erro. Isso é um erro. Então, quando você vai pensar em volume de treino, você tem que pensar no microciclo. Quantas séries você vai treinar por músculo por semana? E não achar que esse volume tem que ser contabilizado por dia. Não é que está errado contabilizar por dia, só que eu tenho que pensar na semana. Né? Se o meu aluno vai treinar 2 vezes aquele músculo na semana, ou 3 vezes, quantas séries eu vou fazer na semana? Então, um erro que eu vejo as pessoas cometendo é quando fala em volume por grupamento muscular, só pensa no dia. Né? Tudo bem, se ele treinar aquele músculo uma vez por semana, até faz sentido, porque você vai treinar uma vez por semana. E se ele vai treinar 2 ou 3 vezes por semana? É outra história. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Né? Então, periodizar o treino de hipertrofia, gente, tá? Não é simplesmente incrementar volume, aumentar volume em 10, 20% a cada mesociclo. Né? Não é só isso. É muito mais. O volume é uma variável importante. Né? E, professor, mas eu achava que volume era só número de séries e repetições. Não. Volume é número de exercícios, número de séries, número de repetições. Né? Tudo isso, número de séries por grupamento por semana, tudo isso envolve o volume. Tá? Então, esse é um outro erro que as pessoas cometem, achar que o volume é a principal variável. Outro erro que as pessoas cometem, e a gente tem investigado isso já há alguns anos, né? Em especial nosso grupo de pesquisa lá no Unimap, grupo de pesquisa em performance humana, a gente tem orientado vários trabalhos, né, que a gente tem mostrado, né, que dá para treinar o mesmo músculo 2 dias seguidos, 3 dias seguidos. Né? Eu conduzi mestrado nesse sentido, conduzi iniciação científica, né, onde nós mostramos, né, que dá para treinar o mesmo músculo mais do que um dia na semana, dá para treinar 2 dias seguidos. Só que o erro que as pessoas cometem é achar que, não, eu não posso treinar 2 dias o mesmo músculo. Isso não é verdade. Nós temos livros mostrando isso, nós temos artigos mostrando isso, nós temos dissertações mostrando, né, que é possível treinar o mesmo músculo 2 dias seguidos. É um grande erro achar que se eu treinar o mesmo músculo 2 dias seguidos, o músculo vai queimar. Né? E não tem nada a ver, o músculo não vai queimar. Né? A gente tem que entender, né, que o processo é muito mais complexo do que simplesmente pensar que se eu treinar 2 dias, o músculo vai queimar. Né? Principalmente, né, que quando a gente já tem uma adaptação neural, né, já tem melhor coordenação intra e intermuscular, né, fica muito mais fácil treinar aquele músculo de novo. Não tem problema, não tem problema. Lógico que você tem que tomar cuidado com a noite de sono, com a alimentação, né? Tudo isso vai influenciar. Então, às vezes, o cara fala assim, mas eu treinei perna ontem e hoje eu não vou treinar perna porque eu já treinei ontem. Não, ele pode treinar perna hoje. Agora tem que ver qual que é a aptidão física desse cliente, se é iniciante, intermediário, avançado, tem que ver se esse cara comeu bem, tem que ver se ele dormiu bem. Então, às vezes, no dia seguinte ele não treina bem e ele fala, não treinei bem porque eu treinei ontem. Não, você não está treinando bem hoje porque você não teve um bom descanso, você não dormiu bem, você não se alimentou bem. Então, o problema não é você treinar esse músculo ontem, é o processo como um todo. Não é simplesmente o fato de você treinar esse músculo ontem. Então, por exemplo, para o público avançado, a gente vê que é um erro imaginar que eu não posso treinar 2 dias o mesmo músculo. Para o público avançado. Para o iniciante, já não. Né? Outra coisa, um erro que as pessoas cometem, achando que para que eu tenha hipertrofia, eu tenho que treinar com pausa curta. Que a pausa curta vai gerar mais estresse metabólico, mais estresse do sistema endócrino, né? E que vai gerar mais pump. Calma, gente. Né? Isso é um erro. Achar que a pausa curta no treino de hipertrofia é melhor. A literatura é muito vasta nesse sentido. Ela mostra que a pausa curta ela é boa para hipertrofia, a pausa longa é boa para hipertrofia. A combinação dessas duas pausas também são benéficas, podem contribuir no processo de hipertrofia. Então, é um erro
acreditar que a pausa curta ela é melhor, só porque gera mais estresse metabólico. Tá? Nós temos trabalhos mostrando, nosso grupo tem, mostrando que o estresse metabólico foi tão grande quanto quando a pausa foi longa em relação à pausa curta. Né? Então, esse é um erro. Né? Porque se eu der a pausa longa, eu tenho melhor recuperação de substrato energético, melhora a minha capacidade de trabalho, eu consigo aumentar o recrutamento de fibras rápidas, consigo aumentar o tempo sob tensão. Né? Ou seja, tudo isso contribui também para que eu possa ter maior estresse metabólico, maior capacidade de trabalho. Não tenha dúvida disso. Isso é fundamental. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Outro ponto, outro erro que as pessoas não podem cometer. Acreditar que para ter hipertrofia tem que ter processo inflamatório. Não, não necessariamente. Tá? Vários trabalhos da literatura do professor Stuart Phillips, aqui do Brasil do professor Clayton Libardi, professor Felipe Damas, tá? Tem mostrado que não há uma relação de causa e efeito entre processo inflamatório e hipertrofia. Né? Então, a gente vê, né, que nas primeiras semanas, né, nas primeiras sessões, primeiras sessões de treino, eu até tenho processo inflamatório. Só que depois esse processo inflamatório ele cessa, né, eu tenho o reparo, o remodelamento desse tecido, né, e aí realmente a síntese proteica miofibrilar, ela começa a realmente aparecer de maneira significativa a partir do momento que finalizou o processo inflamatório. Então, essa história de que para ter síntese proteica, hipertrofia, precisa ter processo inflamatório, não é verdade. Né? Que eu preciso ter dor todo treino para ter hipertrofia, também não é verdade. Né? Não há uma relação entre dor tardia ou dor aguda, né? E síntese proteica miofibrilar. Então, muito cuidado, né? Que muita gente acha, não, que para ter hipertrofia tem que ter processo inflamatório. Para ter hipertrofia, tem que ter dor. Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Não há uma relação de causa e efeito. Esse é um outro erro que as pessoas cometem também. Né? Achar que dor, processo inflamatório, né, tem que acontecer para ter hipertrofia. Não é verdade. Tá? Esse é outro erro que as pessoas cometem. Vamos para um outro erro que as pessoas cometem sempre também, né? Quando vão pensar no processo de hipertrofia. Achar que a ordem dos exercícios não influencia nos resultados. Não. A ordem dos exercícios influencia sim. Né? Então, às vezes o cara, não, o que interessa é o volume e intensidade. A ordem não influencia. Não. Isso é um erro que você não pode cometer. Tá? A ordem do exercício influencia sim. Tá? Então, pode ser que eu vou lá e escolho, olha, eu vou começar por membro inferior. Porque se eu começar por membro inferior, o objetivo agora é priorizar membro inferior. Então, eu vou ter mais tempo sob tensão, vou ter maior capacidade de trabalho, vou conseguir fazer mais repetições, né? Vou levantar mais peso, né? Vou ter mais tempo de tensão mecânica. Né? Então, o músculo que você seleciona no começo do treino é o músculo que vai ser mais beneficiado, tanto de maneira aguda como de forma crônica. Os próprios trabalhos do professor Roberto Simão, do Rio de Janeiro, da Federal do Rio, mostra isso. Ele tem trabalhos agudos e crônicos, né, mostrando isso. O próprio professor Belmiro de Salles também, os trabalhos dele mostram isso. Né? Então, não tenha dúvida. Então, a ordem do exercício, tanto faz se eu estou trabalhando com exercício multiarticular ou isolado. Eu posso falar, hoje eu vou começar o meu treino de hipertrofia com exercícios isolados. No outro dia, eu posso começar com multiarticular. Né? Então, esse papo de que a hipertrofia maximizada, quando eu começo com exercício multiarticular, não tem nada a ver. Né? Então, tem a ver com o quê? Com o objetivo, com o momento do planejamento, qual que é o músculo-alvo naquele dia, quais são os músculos-alvos naquele microciclo. Isso sim, é isso que eu devo levar em consideração. Outra bobagem que eu vejo, né, é falar de músculo grande, músculo pequeno, né? Acreditar que existe músculo grande e pequeno. Não existe essa história. Nós não temos hoje normas de referência na literatura falando que o músculo é grande e outro é pequeno. Né? O maior exemplo disso, a gente pega, por exemplo, lá, o peitoral e tríceps. Os trabalhos sérios têm mostrado que o tríceps, que tem 3 cabeças, o tríceps ele tem maior comprimento, maior espessura, maior diâmetro. A área do tríceps é maior que o peitoral.
E a gente escuta muito falando por aí, não, ó, vamos trabalhar peito, que é músculo grande, e depois trabalhamos tríceps, que é músculo pequeno, não tem nada a ver, né? É lógico que se você pegar o maior músculo do corpo humano é o quadríceps. Uma coisa é falar, olha, o quadríceps é um músculo maior. Agora, chamar de classificação músculo grande e pequeno é demais isso, né? Aí, por exemplo, o professor Brad Shenfield, o professor Paulo Marchetti, que caminho que nós temos adotado? A gente não tem discutido o músculo grande e pequeno, né? Isso desde os nossos papers até o nosso livro de treinamento personalizado, eu e o Paulo Marchetti, a gente deixa muito claro nesse sentido. Em vez de você falar, vou trabalhar músculo grande, músculo pequeno, não, o que a gente fala? Olha, vamos selecionar exercícios que mobilizem uma quantidade maior de massa muscular. Ah, então eu vou pegar, por exemplo, o supino. Não porque o supino trabalha músculo grande, é porque eu tenho uma massa muscular envolvida maior, de peitoral, de deltóide e tríceps. Ah, hoje eu vou fazer, por exemplo, uma barra fixa. Não é porque a barra fixa trabalha músculo grande, é porque eu tenho uma quantidade de músculos maior trabalhados quando eu faço uma barra fixa. Ah, hoje eu vou fazer um agachamento. Não é que o agachamento trabalha músculo grande, é que a massa muscular envolvida ali, ela é maior. Então, esse conceito de músculo grande e pequeno, ele é totalmente equivocado. Então, nós falamos, olha, vamos escolher hoje exercícios que mobilizem uma quantidade maior de massa muscular. Então, vamos escolher, por exemplo, um exercício multiarticular. Ó, nós vamos pegar um exercício agora que mobilize uma quantidade menor de músculos, tá? Um trabalho isolado. Opa, nós vamos escolher isso daqui. Mas, pelo amor de Deus, não acreditar que existe músculo grande e pequeno, ou que, eu vou começar o meu treino por músculo grande e depois vou para pequeno. Isso é um equívoco, né? Não tem nada a ver, né? Começar por músculo grande e pequeno. Mas sim, quais são os músculos-alvo? Ó, meu músculo-alvo hoje é um gastrocnêmio sólido, vou começar por ele. Hoje, meu músculo-alvo é bíceps braquial, vou começar pelo bíceps braquial. Aí eu tenho que ver que tipo de exercício que eu vou escolher, que é totalmente distante de falar que eu vou trabalhar músculo grande e pequeno, ou multiarticular ou isolado. Então, nós temos adotado essa postura, não chamar de músculo grande e pequeno, mas sim exercícios que mobilizem uma quantidade maior de massa muscular e exercícios que mobilizem uma quantidade menor, mas não entrar no mérito de músculo grande e pequeno. Tá? Isso é um erro que eu vejo muita gente cometendo também. Tá? Outro equívoco, né, que eu vejo muito grande é falar que hipertrofia acontece de 8 a 12 repetições. Isso é um absurdo, né? Hoje, a minha planilha de treino de hipertrofia ela é baseada em séries de 8 a 12 repetições. Me desculpe, né? É a mesma coisa que acreditar que o músculo hipertrofia é com números pares, né? Vou trabalhar hipertrofia de 8 a 12. Por quê? 7 na hipertrofia? 7 é número ímpar? 7 dá azar? Né? 13. 13 é o número do zagalo. 13 dá azar, número ímpar. Não tem nada a ver. Nosso músculo não sabe contar. Nosso músculo não foi na escola, né? Então, um erro que eu vejo muito personal cometendo pega um aluno iniciante que quer hipertrofia. Séries de 8 a 12. Pega o intermediário, hipertrofia de 8 a 12. Pega o avançado de 8 a 12. Pô, para aí. Quer dizer, existe um abismo entre o iniciante e o avançado, né? Então, esse papo de hipertrofia de 8 a 12, né? O American College, né, discutia lá atrás, hipertrofia de 8 a 12, mas o próprio American College falava, olha, né, essa zona de 8 a 12 é mais voltada para o público iniciante. Mas quando você pega um público intermediário, um público avançado, não é só de 8 a 12. Tá? O músculo não sabe contar par. Então, você pode trabalhar com séries mais curtas e ímpares, né? Séries de 4, 5, 6 repetições. Tirar essa ideia de que 5, 6 repetições é só para ganho de força, né? Da mesma maneira, um absurdo quando eu vejo falando assim, vamos fazer série longa para queimar. Queimar o quê? O que está queimando? Né? Quando você faz uma série de 15 repetições, 20, né? Você não está queimando gordura. Você só está aumentando o estresse da via glicolítica. Você está aumentando a contribuição da via glicolítica. Então, se eu estou fazendo mais que 12 repetições, estou fazendo 15, 20, eu estou deixando o treino mais glicolítico. Eu estou aumentando o tempo sob tensão mecânica.
Mas não falar que vai queimar mais, que vai queimar mais gordura, não tem nada a ver. Né? O que a gente vai fazer é aumentar o tempo sob tensão. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, olha, vamos trabalhar a hipertrofia, você pega, por exemplo, um bodybuilder. Tá? Pô, você chega para o bodybuilder e fala assim, quantas repetições você vai fazer? Ele fala, não sei, o músculo não sabe contar. Nós vamos treinar hoje até a falha. Pode ser que hoje eu chegue em 20 repetições, pode ser que eu chegue em 30, pode ser que eu chegue em 10, pode ser que eu faça, por exemplo, 3 séries de 6 repetições e a última série eu vá até 25 repetições. Ou seja, eu fugi desse range de 8 a 12. Pode ser que eu falo, olha, eu vou trabalhar hoje 4 séries para esse músculo nessa faixa de 6 a 12 repetições. Só que na quinta série eu vou reduzir 40% da carga e vou fazer até a exaustão. E eu cheguei, por exemplo, em 23 repetições. É a mesma coisa, você tem lá o 21 da Embratel, né? Então você tem lá a rosca 21. Rosca 21 é um absurdo. O pessoal fala assim, não, ó, rosca 21. Mas peraí, por que rosca 21? Não pode ser tríceps 21, leg press 21, agachamento 21? Então, qual que é a implicação de fazer 21 repetições? É que você vai ter diferentes amplitudes de movimento, que você faz na rosca direta, e junto a isso, você aumenta o tempo sob tensão mecânica. Então, por que o 21 é bom? Não é porque ele é número ímpar, não é porque ele é o queridinho da mamãe só para bíceps. É porque você está trabalhando diferentes amplitudes de movimento, né? Você está mexendo no braço, você está mexendo aí no tempo de tensão mecânica, aí sim, né? Então, eu acho engraçado, né? Por que você pode fazer um bi-7 e tri-7, que vai mais de 8 a 12 repetições, porque você pode fazer uma rosca 21, e por que fala que hipertrofia de 8 a 12? Né? Não estou falando que não vai hipertrofiar de 8 a 12, eu acho que vai. A literatura é vasta, né? Tanto para iniciante, intermediário, avançado. Agora, o problema é acreditar que hipertrofia só acontece com números pares, de 8 a 12. Isso é um absurdo, né? 8 a 12 é hipertrofia, como se tivesse uma zona ótima, né? E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Né? Então, cuidado, né? Que o músculo não sabe só contar de 8 a 12. Né? Outro ponto, né? Outro erro que as pessoas cometem, acreditar que o músculo precisa de 48, 72 horas de recuperação. Que se eu treinar ele antes de 48 horas, o músculo vai entrar em catabolismo. Né? Peraí, quantos trabalhos de literatura mostram que se eu treinar o mesmo músculo antes de 48 horas, vai entrar em catabolismo? Não tem. Nós publicamos, em 2014, eu publiquei um trabalho onde a gente treinou o mesmo músculo com pausa de 48 horas e o mesmo músculo com pausa de 24 horas. Tanto quem treinou com 24 e 48 horas, a recuperação da força, potência e velocidade foi igual. Por quê? Porque era um público avançado, um público treinado. Né? Não estou falando que está errado descansar 48, 52 horas. O grande problema é falar que antes de 48 horas o músculo não pode treinar. Tem que tomar cuidado. Quem é esse cliente? É iniciante, intermediário, avançado? Isso influencia demais. Depois, futuramente, né? Depois desse trabalho agudo, eu orientei um outro trabalho que a gente conseguiu treinar o mesmo músculo 2 dias seguidos. Um outro trabalho que a gente treinou todos os dias o mesmo músculo, variando os exercícios para aquele músculo. Não teve problema nenhum. Recentemente, eu comecei a orientar um doutorado onde a gente botou o cara para treinar o mesmo músculo 2 dias seguidos. E o músculo não queimou, não perdeu massa muscular, não perdeu força. E a carga, o volume load foi aumentando microciclo a microciclo. Né? E aí, às vezes, eu escuto a gente falando assim, mas professor, e a supercompensação? Né? Não tem que ter uma supercompensação? Eu pergunto, supercompensação de quê? Qual parâmetro você está falando da supercompensação? Supercompensação da capacidade funcional, a supercompensação aí, né, principalmente de estoques de glicogênio muscular, de substrato energético, supercompensação de capacidade funcional, né, supercompensação que na parte motivacional, né? Peraí, né? Então, tem que tomar cuidado, supercompensação pensando que em processo inflamatório. Então, a palavra supercompensação é uma palavra muito genérica, só que, tem que parar para pensar, né? Supercompensação de quê? Né? Então, o músculo tem que descansar 48, 72 horas, porque eu tenho que pensar na supercompensação dele. Supercompensação de quê?
De qual variável eu estou falando? Né? Isso é muito importante, gente. Né? Então, olha quantos erros eu listei para vocês aqui que as pessoas cometem quando se fala em hipertrofia. Né? Falar que treinar até a falha pode gerar overtraining, né? Que pode gerar lesão, isso é um erro. Né? Cuidado ao afirmar isso. Acreditar que o volume é a principal variável de uma periodização de hipertrofia. O volume é muito importante, mas não é a cereja do bolo. Tá? Outra coisa, pensar que treinar o mesmo músculo 2 dias seguidos, o músculo vai queimar. Né? Muito cuidado com essa afirmação, ela é perigosa. Tá? Acreditar, tá? Também, gente, que para ter hipertrofia tem que ter processo inflamatório. Né? Não necessariamente tem que ter processo inflamatório. Tá? Muito cuidado. Né? Acreditar que a ordem do exercício, afirmar que tem que começar por músculo grande, isso não é verdade, né? Não é verdade, muito cuidado com isso. Que a hipertrofia só acontece com o número par de 8 a 12, né? Que é a zona ótima de hipertrofia. Né? A literatura, a cada dia, tem quebrado cada vez mais paradigmas de sentido, né? Acreditar que existe músculo grande e pequeno, né? E aí eu não podia deixar de falar, tá? As pessoas que falam assim, não, eu vou treinar ombro. Pô, desculpa, gente. Tá? Ombro não é nome de músculo, ombro é nome de articulação. Tá? A mesma coisa, fala assim, o que você vai treinar hoje? Vou treinar o joelho. Pô, joelho é nome de articulação. Vou treinar o quê? Tornozelo. Tornozelo é articulação. Vou treinar cotovelo. Cotovelo é articulação. Mesma coisa, você não vai treinar ombro. Você vai treinar deltoide. Aí tem que ver, hoje eu vou treinar mais a cabeça anterior do deltoide, a parte lateral, o posterior. Mas professora, a vida inteira falaram em ombro. Uma coisa é falar a vida inteira, outra coisa é falar certo. Né? Mesma coisa. Tá? Conte uma mentira uma vez na sua vida. Vai ser uma mentira. Conte uma mentira durante 40 anos. Ela vai se tornar um paradigma e ninguém vai mais questionar. E aí eu vejo que existem milhões de planilhas durante décadas do pessoal chamando, né, treino de ombro, e não é ombro, é deltoide. Né? E quando eu vou pensar, né, nessa questão conceitual, lógico que faz toda a diferença. Um erro de conceito pode gerar um erro de aplicação prática. Tá? Então, pessoal, espero que vocês possam ter gostado aí das minhas dicas, erros conceituais que a gente não pode ter, né? E a gente está sempre aberto, tá, para evolução. A cada dia tem coisa nova saindo, eu não paro de estudar, né? Não paro de aplicar, né? E é isso que eu quero que aconteça com vocês, né? Que vocês abram a cabeça de vocês, né? Vocês não precisam ficar presos ao que o Charles fala, né? É importante discordar de mim também, ver outras posições, o que a literatura mostra, o que a prática mostra, né? Esse equilíbrio é que faz a gente evoluir, tá bom? Valeu, gente, obrigado, fica com Deus.